Olá, meus irmãos, muita paz, que Jesus esteja conosco, abençoando nossas vidas. Retomamos os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e agora no capítulo 17 deste livro da doutrina espírita, onde nós vamos estudar o tema central Sede Perfeitos. E hoje nós vamos estudar o tema específico, o homem de bem. Mas antes de iniciarmos, façamos a nossa prece inicial. Jesus amado, Mestre divino e amigo, rogamos a Ti por Tua presença conosco para nos trazer a Tua paz, o Teu amor e a Tua bondade. Alcance em especial, Senhor Jesus, os corações mais necessitados do Teu amparo, levando o elixir da vida, da saúde, do bem-estar, da harmonia e do equilíbrio. Que a Tua paz infinita de amor e bondade nos alcance a todos. Sê conosco, Jesus. E contando com a indispensável assistência de Jesus, vamos estudar o nosso tema de hoje, onde eu começo com a mensagem Administração, que está no livro Fonte Viva, através da mediunidade de Chico Xavier, orientação do seu mentor espiritual Emmanuel, que assim diz: dá conta de tua administração. Disse Jesus, está no livro de Lucas, capítulo 16, item 2. E que assim diz: na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na prova, na obra do Supremo Pai. E simultaneamente é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista, a ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos, de recursos ou entendimento, é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos preciosos talentos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Que mensagem, né? Demos conta da administração dos dons divinos que Deus nos ofereceu. E há sempre uma oportunidade de servir a Ele, principalmente na seara da convivência interpessoal, principalmente nas relações no centro espírita, nas relações na vida comum, dentro de casa, no trabalho, num coletivo, dentro do seu próprio carro, onde você pode estar em oração. Enfim, em todo lugar você pode servir, com todos os talentos que cada um de nós recebemos, né, nessa encarnação para o serviço redivivo e transformador. Mas enfim, o tema de hoje está no capítulo 17 do livro
Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sede Perfeitos, onde nós vamos trabalhar o tema O Homem de Bem. E eu vou ler para mim uma das coisas mais preciosas que tem neste livro, que é a definição do homem de bem, que assim diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Essa mensagem, para mim, é o resumo de todas as virtudes que nós, enquanto encarnados, devemos almejar, angariar, buscar. Tratar isso como um princípio de transformação constante. Se nós pararmos para ler detalhadamente cada termo aqui apresentado, eu começo primeiro pela lei de justiça. Ser justo para com o próximo é respeitar, por exemplo, a liberdade do outro, respeitar as iniciativas, respeitar o espaço, respeitar a individualidade, respeitar as buscas de caminhos que cada um possa querer seguir e, ao mesmo tempo, honrar com essa lei, sem fazer julgamentos indébitos, sem fazer julgamentos errôneos, né? Equivocados, sem criar conceitos errados sobre o próximo e a nós mesmos, evidentemente, para que nós não sejamos sentenciados por nós mesmos por erros que possamos cometer, uma vez que estamos num processo de reencarnação e nós temos nossas fragilidades. Mas é importante saber que o princípio básico é a lei divina, a lei do amor, a lei de caridade de Deus. E quando ele fala então de amor, inclui-se todos esses princípios, principalmente quando a gente está respeitando o nosso próximo, compreendendo o espaço que ele tem, compreendendo a individualidade, aceitando a responsabilidade que nos compete nesse tangente. É muito importante observar isso. E aí vem, por finalmente, a caridade. Porque a caridade é o resumo de toda a lei de Deus. Onde a gente tem a capacidade, por exemplo, de abdicar de um tempo que possamos considerar precioso para nós mesmos, mas que para Deus é necessário a gente dedicar. Administrar o nosso tempo, tem as necessidades da matéria e a necessidade do espírito é essencial. Nós não podemos ser só matéria com os nossos anseios individualistas, capitalistas, financeiros. Nós também temos que pensar que o nosso espírito precisa desse amparo. É claro que, como na mensagem do Emmanuel, ele lembra que o nosso corpo é um templo sagrado e nós temos que cuidar dele, cuidar da nossa saúde, né? Do equilíbrio pleno de todas as coisas que nós precisamos ter, né? Mente sã, corpo são, espírito são. Esses três atributos têm que estar numa harmonia plena para que nós possamos, por exemplo, servir ao próximo na plenitude que é necessário. Não podemos esquecer disso. Mas esse tema traz outras mensagens que é importante a gente destacar, que diz o seguinte: o homem de bem que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Olha o que está escrito aqui, né? Fazer o bem pelo bem simplesmente porque tem que fazer. É uma máxima da nossa existência. A gente tem que realmente realizar isso, né? E isso está dentro da máxima do amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima, né, de todos os preceitos que nós conhecemos, de toda tua alma, teu espírito, teu coração. E isso é de uma profundidade muito gigante, né? Não se ama ao próximo
sem se amar a Deus. Não se ama a Deus sem se amar o próximo. Então, amar o próximo é realmente um princípio essencial para essa lei divina, né? Esse princípio de perfeição que nós devemos buscar. É evidente que, como dizem os Espíritos, essa perfeição que vai nos levar ao caminho da felicidade plena, a felicidade que não é só a felicidade da matéria, é a felicidade do Espírito. Para chegar a ela, nós temos que nos libertar dos nossos vícios, das nossas mazelas, dos tantos equívocos que somos capazes de cometer. O Evangelho tem uma riqueza profunda porque nos traz reflexões muito profundas. E, é claro, está trazendo para a gente a definição de que, mesmo sendo homem, aí lembramos, somos matéria, nós temos que realmente buscar esse aperfeiçoamento moral, é um princípio moral. A lei divina é um princípio moral. Né? Nós temos que ter a indulgência para com as fraquezas dos próximos, dos outros, inclusive as nossas, porque a gente tem que sempre estar se reciclando, né? Refazendo os nossos conceitos, mas nunca esquecer de que Deus espera de nós o bem, na mais plena acepção da palavra. O bem que não espera, por exemplo, a gratidão do outro, até porque o outro pode não estar pronto para agradecer. Né? E não vai ser por isso que nós vamos cair em depressão, que nós vamos sofrer, porque o outro não reconhece o esforço, a dedicação, a entrega que você dá. Aí você não está sendo um homem de bem. Você está cometendo um exagero das suas concepções materialistas e nós não podemos ser só matéria. Temos que lembrar que, como espírito, nós renunciamos também a nós mesmos, porque esse é um conceito de vida plena em Jesus, né? E a gente tem que saber que temos que ter um respeito profundo sobre o espaço do outro. Tem um outro trecho desse evangelho que diz o seguinte: finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Amai o próximo como a ti mesmo. Não posso dar ao outro aquilo que eu também não gostaria de receber. Entendeu? Se o que eu vou dar ao outro pode afligir a um princípio meu, então eu não dou. Eu dou respeito, dou responsabilidade, dou compaixão, dou piedade. Acima de tudo, como diz o Evangelho, é uma relação completa de todas as qualidades que nos distinguem como um homem de bem, que nos define como um homem de bem e que devemos nos esforçar continuadamente para conquistar essa condição plena de ser um homem de bem. Pois bem, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece agradecendo a Jesus. Ó Jesus amado, põe a centelha divina da luz do teu amor em nosso coração, para que a pratiquemos incansadamente. Que o nosso espírito se planifique no caminho da redenção maior, Jesus. Abençoa-nos com a tua bondade, com a tua piedade e compaixão contra as nossas fraquezas, quanto às nossas necessidades, ainda que materiais, mas que o nosso espírito supere elas na busca contínua da perfeição, se um dia que possamos nos considerar perfeitos, mas que pelo menos, Jesus, possamos praticar a lei divina do amor como sendo homens de bem. Sê conosco, Jesus. Que Jesus nos abençoe e muita paz em nossos corações.